o quanto nós precisamos. E tudo, gente, na vida, na minha vida, tudo que eu vou tratar, tudo que eu vou estudar, eu olho na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque na Bíblia já tem tudo que nós precisamos. Acredita em mim, lá está o antídoto para a gente poder curar a depressão, curar a ansiedade, para a gente poder ter uma vida em abundância, uma vida plena em todas as áreas da nossa vida. Entende o nosso papel aqui, entende o nosso dever e sabemos que nós precisamos de Deus para tudo. Quando a gente quer vencer uma depressão, vencer uma ansiedade, vencer uma insegurança, vencer o medo, sozinhos nós não vamos dar conta. Se a gente contar só com a gente, com a nossa carne, nós não somos tão fortes assim. Forte é Deus em mim. É Ele em mim que me faz forte. E é quando eu sou fraco que Ele se faz forte em mim. Então o primeiro passo é eu reconhecer. O reconhecimento que nós precisamos de ajuda é o passo mais importante para começar a nossa cura. A gente olha o mundo hoje em dia, olha as pessoas e a gente vê tanta gente soberba, tantas pessoas que acham que por si só elas fazem tudo. Uma autossuficiência que tira Deus da nossa vida, que faz com que a gente ache que a gente não precisa dele para nada, que eu dou conta, que eu consigo, que eu sou forte o suficiente. E é isso que faz com que a gente não acesse as promessas de Deus, as curas que vêm dele. Isso que faz com que a gente viva em cativeiro, onde a gente viva realmente presos em prisões emocionais. Eu quero passar para vocês aqui alguns dados muito importantes, isso é grave. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a depressão é a principal causa de incapacidade no mundo. A gente acha, muitas vezes, porque não acontece com a gente, que não existe. Gente, existe. E é mais comum do que a gente pode imaginar. E afeta mais de 300 milhões de pessoas. O que nós precisamos, Ana, para combater a depressão? O que nós precisamos para não entrar em depressão? E a ansiedade, do mesmo jeito. A ansiedade, gente, ela ocupa um lugar também muito significativo, sendo dos maiores transtornos. Eu falo isso muito, Quando a gente está muito ansioso, quando a gente fica muito preocupado, a gente deixa de viver o momento presente. Você deixa de acessar aquilo que você veio fazer, porque a sua cabeça fica lá na frente. A ansiedade é a doença do futuro. Aquela pessoa que está sempre preocupada com aquilo que vai acontecer. E a depressão é a doença do passado. É aquela pessoa que está sempre voltado para o que já aconteceu, que está mergulhado nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus traumas, não consegue tirar aprendizado disso, não consegue tirar aquilo que precisa e deixa de viver o momento presente. O que nós precisamos, Ana? De estar no aqui e agora. A única coisa que nós temos é o dia de hoje. Eu sei que a gente faz planos, e aí eu quero que vocês guardem essa porcentagem. Nós temos que pegar 10% do passado. Ana, o que são 10% do passado? O aprendizado. Do passado eu tiro aprendizado. Eu vivi experiências que me fizeram aprender algo. Se me gerou sofrimento, eu aprendi no sofrimento. Se me gerou alegria, deixou memórias de coisas boas. Mas o que eu tiro é aprendizado. Do futuro é 20%, que é o meu roteiro. Ana, o que é isso? Eu quero dar aqui uma estatística para vocês verem o quanto é importante nós termos uma visão de futuro. E isso te ancora no momento presente, mas sempre respeitando essa porcentagem. 10% no passado, 20% no futuro e 70% no aqui e agora. É aqui e agora que eu faço as coisas acontecer. Eu só consigo mudar minha realidade no hoje. É no hoje que eu tomo as decisões na minha vida, é no presente que eu escrevo o meu futuro. Aquilo que eu vou viver lá na frente, eu estou fazendo hoje. É no aqui e agora. Então, o que eu preciso? Me ancorar no hoje. E aí eu preciso de uma visão. Por que o futuro é 20%, Ana? Porque eu preciso de um roteiro. Eu preciso saber para onde eu vou. Vocês entendem isso? Sabe aquela visão que Deus te entrega? Aquela visão que você tem, olha, eu quero chegar em tal lugar, eu quero alcançar isso. Uma visão poderosa de futuro. Por que isso é importante, Ana? Porque isso te dá esperança. Isso te ancora no momento presente. Isso faz com que você viva o presente com
com uma esperança maior, entende? Sabia que teve uma pesquisa que um médico, ele estava no centro de reabilitação de drogados, e aí ele começou a conversar com cada pessoa que era viciada em crack, em drogas, e aí como é que ele percebeu? Que aquelas pessoas que conseguiram vencer o vício eram aquelas que tinham uma visão de futuro, eram aquelas que queriam fazer algo lá na frente na vida. Então, aquelas que tinham família, que tinham filhos, que tinham projetos que elas queriam cumprir, elas conseguiram vencer o vício. Por quê? Por causa de uma visão de futuro, por causa de um olhar lá na frente. Por isso que tem aquela frase: o futuro a Deus pertence. Você precisa de ter uma visão de futuro. Você precisa saber aonde você vai chegar. Por quê? Porque se eu não vi a obra pronta, se eu não vi a casa pronta, eu não começo a obra. Escreve isso daí. Se eu não vi a casa pronta, eu não começo a obra. Então eu preciso de enxergar essa casa pronta. Eu preciso de ter a visão do futuro para eu poder iniciar a obra hoje, para eu começar a pegar as ferramentas que eu preciso, para eu começar a pegar o cimento, o tijolo. Por quê? Porque eu já vi a obra pronta. Agora imagine uma pessoa que não tem essa visão, uma pessoa que não tem algo maior, que não tem um sentido de vida. Ela realmente vai viver esperando a morte chegar. Ela simplesmente ela vai viver sem ter um roteiro. Então, quando eu vejo uma pessoa que está em depressão, ansiedade, uma pessoa que está perdida na vida, que não tem para onde ir, que está perdendo as esperanças, o que eu falo? Qual a sua visão? Aonde você quer chegar? Como você se visualiza daqui a um ano? E essa pessoa não tem essa visão. Ela não sabe. Então, a primeira coisa que nós precisamos é dar um sentido de vida para ela. É dar uma visão de futuro. É dar um roteiro. Falar, peraí, olha, você tem aonde ir. Eu, por exemplo, hoje eu estou morando aqui na França. E, Ana, como é que você largou tudo em Alphaville para vir para a França? Eu era CFO de todo o ecossistema do Pablo. Eu fiquei durante 1 ano como vice-presidente. Eu cheguei na plataforma há 3 anos atrás, sendo staff, lavando banheiro, limpando o chão, com muito orgulho, porque eu queria aprender. Eu queria estar perto daquelas pessoas. Eu via o Pablo, gente, só pela internet, igual vocês estão vendo. Era muito distante para mim. Mas eu comecei a me movimentar, porque eu sabia que eu precisava de novas pessoas, novos ambientes, novos aprendizados, novas ações para eu ter novos resultados. Aí o que eu falei? Eu vou ter que mudar, eu vou ter que me movimentar. Deixa eu falar algo para a vida de vocês aqui. E isso é uma palavra profética que eu estou liberando para muitos aqui. Você vai ter que se movimentar. Você vai ter que sair do lugar onde você está. Você vai ter que mudar os ambientes, mudar as pessoas, adquirir novos conhecimentos, ter novas atitudes, para você poder mudar a sua realidade. Nós não somos árvore para poder estar enraizada num lugar só. O movimento cura. Escreve isso aí nos comentários. O movimento cura. Então você precisa se movimentar. Por que uma pessoa que está depressiva, quando você olha para ela, você fala assim, se levanta, se movimenta, sai desse lugar, sai da cama, vai tomar um banho. Por quê? Porque ela precisa se movimentar. E a depressão traz ela para esse estado letárgico, para esse estado parado, inativo. E isso a pessoa vai se afundando. Por quê? Eu preciso estar em movimento. Então vocês vão se movimentar, vão sair do lugar onde vocês estão, da casa, da cidade que vocês moram. Acredite, eu fiz o meu primeiro movimento de Belo Horizonte para Alphaville. E foi fácil, Ana? Não, não foi. Não é fácil abrir mão de um emprego de 15 anos. Eu trabalhava 15 anos no banco, gerente, plataforma empresa, o maior cargo da gerência que eu tinha no banco. Não tinha como eu crescer mais. Recebi um salário maravilhoso. Tinha acabado de ser promovida. Eu era gerente de grandes estatais no banco. Tinha uma carteira de milhões. Eu larguei tudo. Eu pedi demissão. Assinei minha demissão, fiz minhas malas e mudei para Alphaville. Sem nada, sem emprego, sem lugar para morar. Eu morei num quartinho de hotel durante 6 anos. Muitos aqui devem conhecer um pouco a minha história. E aí fui na plataforma para poder trabalhar lá. Eu queria servir, eu queria conhecer novas pessoas, mudar o meu ambiente. Por quê? Aí que tá, eu tinha uma visão. Deus já tinha me revelado uma visão. Deixa eu contar uma coisa aqui. Quem de vocês já tem uma visão? Quem de vocês já tem uma palavra de Deus? Já tem algo que muitas vezes a conta não vai fechar? Fique em paz. Eu tenho certeza que a visão que você tem, você não tem capacidade para cumprir, você não tem dinheiro para poder fazer acontecer, as suas condições são totalmente infavoráveis, mas você tem a visão. Sabe por quê? Porque Jesus ama os improváveis.
é você mesmo. E é essa visão que precisa te movimentar. É essa visão que precisa fazer com que você se levante e tome as atitudes necessárias, tendo a certeza que essa visão já é real. Se Deus te entregou a visão, Ele vai dar a provisão, Ele vai dar o caminho, Ele vai trazer pessoas para poder te ajudar. O problema é que a gente vive muito na condição, a gente vive muito no passado. E se eu olho para o passado, eu estou olhando para quem eu era. Se eu olho para o futuro, eu estou olhando para quem eu sou, para quem eu vou me tornar. Então os meus olhos precisam estar onde? Na visão que Deus te entregou. Que muitas vezes a conta não vai fechar. Acredita em mim. Quando eu fiz minhas malas e mudei para Alphaville, a conta não fechou. Tinha condição de eu ir para um lugar onde nem emprego eu tinha. Eu morei num hotel, porque nem casa eu tinha, não conhecia ninguém. Mas eu fui. Eu fui porque eu tinha uma visão. E aí, eu falo que Deus, gente, Ele é tão maravilhoso, porque Ele vai te testificar isso. Se você pedir, Ele vai trazer para você a testificação de que você pode ir. A gente só tem que deixar de ser medroso. A gente só tem que deixar de ser ansioso, de querer ver tudo, de querer ter a condição na mão para poder agir. Deixa eu te contar uma coisa. Se você tiver a condição total para poder fazer com que essa visão aconteça, para que você precisa de Deus? Não, de verdade. Se você já tem essa visão poderosa, se você já tem dinheiro, já tem condição, já tem o caminho, já tem... Para que você vai precisar de Deus? Por isso que a visão não fecha, a conta não fecha. Por isso que a visão que Deus te entregou, ela vai ser sempre maior do que onde você está hoje. É algo que não cabe. E eu nunca pensei que eu ia me tornar CFO do Pablo, CFO de todo o ecossistema. Porque quando eu comecei, gente, eu comecei lavando o chão, eu comecei limpando banheiro, eu comecei servindo. Eu tinha uma visão, que eu queria novos resultados, que Deus tinha algo para mim. Mas, eu posso falar uma coisa? Deus te surpreende infinitamente mais. Na palavra de Deus, Ele te fala o quê? Vamos pegar pela palavra para você poder destravar de uma vez por todas. Primeiro, Ele te dá a chave para você ter tudo o que você precisa, que é o quê? Buscar primeiro o reino e a sua justiça. E tudo será acrescentado. Esse é o primeiro código poderoso que você tem que instalar no seu coração. Se eu buscar primeiro o reino e a sua justiça, tudo mais será acrescentado. Então, eu tenho que buscar quem? Deus em primeiro lugar. E a justiça do reino. Para eu entender como é a justiça do reino, eu preciso ir lá na palavra. Eu preciso ler Mateus 5, as bem-aventuranças. Eu preciso entender qual é a cultura do reino. Qual é a justiça do reino? Quando eu começo a estudar a vida de Jesus, ele traz para mim essa cultura, essa constituição do reino. Por quê? Porque Jesus, através das parábolas, gente, ele conta tudo. O reino é semelhante a. O reino é como um homem. O reino é igual a. O reino é como 10 virgens. O reino, e ele vai trazendo como que o reino funciona. Ele trouxe tudo pra gente. Só que muitas vezes nós não entendemos. Por quê? Porque parábola é um recado, não é uma história. É um recado para os reinantes. Parábola é uma mensagem que Deus está deixando para um grupo de pessoas. Muitos não vão entender mesmo. Muitos não vão saber como é que é as coisas. Mas aqueles que vão reinar nessa terra, aqueles que realmente vão trazer o reino para cá, eles vão entender. O recado é para eles.